E aí, galera, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre potência, tá certo? Basicamente a gente vai começar falando um pouco sobre as regras de potência, depois vamos fazer alguns exemplos, tá? As regras. Primeiro, digamos que a gente tem um certo número lá, A, tá? Então qualquer número elevado a 1, a gente vai ter sempre o mesmo número, tá certo? Então 2 elevado a 1 é igual ao mesmo número, tá certo? Então 5 elevado a 1 dá 5, tá? Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá certo? Então, por exemplo, 9 elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tiver 5 elevado a zero, 7 elevado a zero, então menos 5 elevado a zero. Então, sempre qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1, tá? E aí, outra regra, pessoal. Quando eu tenho dois números idênticos, tá certo? Por exemplo, A e A, então quando eu estou multiplicando, basicamente eu conservo a base e somos expoentes, tá certo? Somos expoentes. Então, o número aqui vai ficar esse A elevado a M vezes A elevado a N, eu conservo A e simplesmente eu somo a parte da potência, tá certo? Aí aqui 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Então, eu conservo 2, que é a base, e somos expoentes, né? Então, 5 mais 3 é igual a 8, tá certo? Agora, numa divisão, eu tenho A elevado a M, A elevado a N. Então, eu conservo A, e aí fica M menos N. E aqui nesse exemplo, eu tenho 5 elevado a 7 e 5 elevado a 3. Aí, então, eu conservo 5, e aí eu subtraio. 7 menos 3 dá igual a 4, tá certo? Outro caso aqui, então eu tenho um número com a potência e esse número com a potência é elevado a uma outra potência. Então A é elevado a M e isso é elevado a N. Então basicamente eu conservo A, né, e multiplico esses dois expoentes, né? É o que está dentro do parênteses e o que está fora, né? Então fica M vezes N. Então 7 elevado a 2 elevado a 4, então vai ficar, conservo 7 e multiplico 2 vezes 4, que dá igual a 8, tá certo? Nesse caso aqui, que a gente tem uma fração dentro de um expoente, então basicamente a gente conserva os números e eleva os expoentes, tá certo? Então, eleva ao mesmo expoente. Então, aqui A sobre B elevado a M, então vai ficar A elevado a M sobre B elevado a M, tá certo? Então, nesse caso eu tenho 3 sobre 4, então vai ficar 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Que é basicamente 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Outro caso aqui, nesse outro caso que a gente tem um número elevado a um expoente negativo. Então, basicamente, isso é igual a 1 sobre a elevado a m positivo. Então, basicamente, aqui está multiplicando. Quando ele está negativo, então ele é a mesma coisa que dividindo. Então, 1 sobre aquele número, tá certo? Com aquela potência. Então, a elevado a m positivo, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho 2 elevado a menos 4, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 4 positivo, tá certo? 4 positivo. E aí fica 16. E aí a gente tem as raízes. Então, basicamente, a raiz é um número elevado a uma fração, tá? Então, m sobre n. E aí, o que acontece? Esse n está associado a o número aqui do denominador, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 elevado a 2 sobre 8. Então, no denominador vai ser o número da raiz. Como é 3, aqui eu tenho uma raiz cúbica. Aí, se aqui fosse 2, seria raiz quadrada. Se fosse 4, aí seria raiz quarta, tá certo? E aqui eu tenho um m. Esse m ele vai como expoente do número dentro da raiz, tá certo? Então, aqui eu tenho 8 elevado a 2 sobre 3. Então, 3 está relacionado à raiz, que aí eu tenho raiz cúbica. E o 2 eu fico elevado a 8. Então, fica 8 elevado a 2. Tá ok, gente? Vamos aos exemplos. Então, esse exemplo aqui eu tenho 5 ao cubo vezes 5 elevado a menos 2. Então, o que acontece? Eu conservo o número e somos expoentes. Então, vai ficar 3 mais menos 2, que é basicamente 3 menos 2. Então, fica 5 elevado a 1, que é igual a 3, tá certo? Nesse outro caso, eu tenho 5 sobre 4 elevado a 3. Então, basicamente, como eu expliquei, vai ficar esse número aqui de cima elevado a 3 e o número de baixo também elevado a 3, que dá 125 sobre 64, tá certo? Aí aqui eu tenho
3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 3. Então, conservo 3 e fica 6 menos 3. Tá? Então, conservo 3, conservo aqui o numerador, conserva a base, né, e somos expoentes, e subtrai os expoentes, perdão. Então, vai ficar esse expoente aqui de cima menos esse aqui de baixo. Então, fica 6 menos 3, que aí dá 3 elevado a 3, que é igual a 27, tá certo? Aí aqui a gente tem 2 dividido por 7 ao quadrado. Então, e aqui eu tenho esse expoente. Então, basicamente, vai ficar... Aqui é como se tivesse 1, então eu vou multiplicar 1 vezes 3. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3. E aqui embaixo eu tenho 7 ao quadrado. E aqui vai ficar 7 ao quadrado elevado a 3. E aí, dentro do parênteses, aí eu multiplico, né? 2 vezes 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 e 7 elevado a 6, né? Aqui no caso fica o 2, aqui é como se tivesse 1, então fica 1 vezes 3. E aí temos 2 de 1 vezes 3, que dá 2 ao cubo, tá certo? E aqui 7 de 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 7 a sexta, tá certo? Tranquilo, gente? Então é simples, tá certo? É só seguir aquelas regras, tá? Então, 3 sobre 5 elevado a 4, então basicamente a gente viu ele sai do denominador e fica aqui no numerador positivo. E acontece também o inverso, né? Por exemplo, se aqui fosse positivo, aqui seria negativo, tá certo? Então, eu simplesmente troco o sinal quando ele sai do denominador para o numerador, tá certo? Então, fica 3 vezes 5 elevado a 4 positivo, que é equivalente a 3 vezes 625, que é 1875, tá, gente? Vamos aqui à parte de radiciação, tá certo? Exemplos. Então, aqui a gente tem ó, 5 raiz de 7 menos 2 raiz de 7 menos 2 raiz de 7. Então, esse raiz de 7 é como se fosse bananas. Então 5 bananas menos 2 bananas menos 2 bananas. Então, eu tenho uma banana, né? A mesma coisa que acontece com a raiz, né? Essa raiz ela fica sempre a mesma. Então, 5 raiz de 7 menos 2 raiz de 7 vai dar 3 raiz de 7. 3 raiz de 7 menos 2 raiz de 7 dá 1 raiz de 7, que é a mesma coisa que raiz de 7. Tá certo, gente? Aí aqui eu tenho raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8, tá certo, gente? Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8. Então, basicamente, o que a gente faz aqui a gente faz o quê? Pega esse número e coloca dentro da raiz. Como tem a mesma raiz cúbica, eu posso colocar ele dentro da raiz, tá certo? Aqui vai ficar o 8, então eu conservo a raiz cúbica e multiplico esses dois números. Então, 8 vezes 8. E aí eu tenho raiz cúbica de 64, que é igual a 4, tá certo? Aqui, se você quiser converter em potência, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, aqui vai ficar, aqui seria 8 elevado a 1 sobre 3, né? Vezes 8 elevado a 1 sobre 3. Então, se eu multiplicando, o que acontece? Eu conservo 8, né? E aí ficaria 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, que dá igual a 2 sobre 3, ou seja, 8 ao cubo, né? 8 ao cubo, raiz cúbica, perdão, 8 ao quadrado, né? Porque aqui seria 8 elevado a 2 sobre 3, você pode fazer essa continha, né? Então, aqui seria, novamente, repetindo aqui, gente, 8 elevado a 1 sobre 3, e aqui seria 8 elevado a 1 sobre 3. Naquela parte de potência que a gente estudou, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, seria 8 elevado a 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 seria 2 sobre 3. Que aí ficaria o seguinte, 8 elevado a 2 sobre 3, que seria a raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 8 ao quadrado. Tá certo? Você pode conferir essa minha explicação aí no seu caderno, tá, gente? Aqui é o outro exemplo. Aqui eu tenho raiz quarta de 48 sobre raiz quarta de 3. Então, basicamente, eu conservo a raiz quarta, né? E coloco tudo dentro da raiz. Então, fica 48 dividido por 3, né? Então, fica 48 dividido por 3, que dá 16. Então, fica raiz quarta de 16, que é igual a 2. Tá certo, gente? Vamos aqui a esse outro caso, né? Nesse caso aqui, a gente tem raiz cúbica de 2. Então, isso é equivalente ao que, gente? A gente aprendeu. Aqui é como se a gente tivesse um 1 aqui. Então, 2 elevado a 1. Então, vai ficar o que, gente? Aqui dentro seria 2 elevado a 1 sobre 3. Aí, 1 sobre 3 vezes 6. Então, fica 6 vezes 1, que dá 6 dividido por 3. Então, fica 2 elevado a 6
dividido por 3, que dá 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá certo? Vamos aqui a outro exemplo. Outro exemplo, gente. Basicamente, a gente tem aqui, ó. A gente tem raiz cúbica de 2 vezes 3 ao quadrado. Isso tudo elevado à sexta, tá certo? Isso tudo elevado à sexta. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente organiza o que está dentro da raiz, tá? Então, tenho 3 ao quadrado, isso vai dar 9, né? E aqui eu tenho 2, então 2 vezes 9, que dá 18, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 18. Lembrando aqui, a gente resolveu tudo que está dentro da raiz, tá certo? Tudo que está dentro da raiz, que dá, no caso, raiz cúbica de 18. E aqui eu tenho o seguinte, aqui é a mesma coisa que 18 elevado a 1 sobre 3. 18 elevado a 1 sobre 3, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 6, que dá 18 elevado a 6 sobre 3. Então, 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, fica 18 elevado a 2, que dá igual a 324, tá certo? Vamos aqui a mais um exemplo, tá, gente? Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho basicamente o seguinte, aqui a ideia, aqui é como se eu tivesse um parêntese, tá? Então, eu tenho uma raiz cúbica de 8, tá certo? A raiz cúbica de 8 dentro da raiz cúbica. Só que a raiz cúbica, como a gente aprendeu, é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá certo? Então, aqui o 8 está elevado a 1, tá certo? O 8 está elevado a 1 e esse 3 aqui é a raiz, então ele vem para o denominador. Então, fica 8 elevado a 1 sobre 3 dentro de 1 sobre 3. Então, basicamente, o que acontece? A gente precisa multiplicar. Então, vai ficar 8 elevado a 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, que dá basicamente 8 elevado a 1 sobre 9, que dá a raiz nona de 8. Tá certo, gente? Aí a gente tem esse último caso aqui, tá certo? Então, basicamente, esse último caso é só para organizar aqui a questão da raiz, né? Tirar uma dessas raízes. Então, o que é que eu faço, gente? Tem raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3, dividido por 2, raiz quadrada de 2. Então, aqui eu multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2, tá certo? Raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí, porque aqui eu estou multiplicando, é como se fosse 1, tá, gente? Porque esse raiz de 2 sobre raiz de 2, quando eu pego um número e divido por ele mesmo, dá igual a 1. Então, não tem nenhum problema eu multiplicar isso tudo aqui por 1. E aí, eu multiplicando, então vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Então, aqui eu conservo a raiz quadrada, multiplico, né? Então, vai ficar 3 vezes 2. E aqui o que acontece? Vai conservar esse 2 aqui, né? E aí esses dois que estão dentro da raiz, eu jogo tudo dentro da raiz, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2. Então aqui vai ficar a raiz sexta, né? A raiz quadrada de 6, né? Porque fica 3 vezes 2 dá igual a 6. E aqui embaixo fica 2 vezes a raiz de 4, né? Porque 2 vezes 2 dá igual a 4, tá certo? E aí, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, vai ficar raiz de 6 dividido por 2 vezes 2, que é 4, tá certo? Tá ok, gente? Espero que você tenha entendido essas explicações. Um abraço, até o próximo vídeo.